Casa cheia, que beleza, hein? Boa noite a todos. Que Jesus, na sua bondade infinita, e os espíritos mentores dessa casa estejam agora trabalhando na nossa mente e nos nossos corações, a fim de que nós possamos receber a mensagem dessa noite, processá-la em nossa mente e trazê-la para o nosso coração. E trazendo-a para o nosso coração, certamente nós vamos receber toda a força, toda a ajuda de que precisamos para colocar essa mensagem em prática. Eu costumo dizer que o palestrante é o primeiro a ganhar o conhecimento e ganhar os puxões de orelha, né? Porque ele é o primeiro que tem contato com aquilo que ele vai falar. Então, eu já estou aqui com a minha orelha puxada, né, e com as palavras dentro de mim. Espero agora que elas trabalhem bastante aqui no meu coração. Eu venho aqui mais uma vez conversar com vocês. Meu coração é de muita gratidão, muita alegria. Gratidão aos espíritos que cuidam dessa casa, os mentores dessa casa, assim como dos dirigentes encarnados, né, Dona Neuza e os demais que aqui trabalham servindo nessa seara divina. Nós vamos nessa noite falar sobre um tema que volta e meia a gente fala dele, porque nós precisamos ter essas palavras sempre repetidas para que nós possamos nos lembrar delas e colocá-las em prática. Eu me lembro que quando Moisés estava lá com o povo no deserto, ele levava para aquele povo mensagens vindas de Deus, e essas mensagens eram repetidas. Quando você lê o livro de Números, o livro de Deuteronômio, você percebe que há uma repetição muito grande de tudo aquilo que foi falado. E certa vez um pregador muito concentrado, muito dedicado, um homem de Deus, né? Embora não fosse espírita, mas era um homem de Deus, muito iluminado. E ele falou assim: olha, tudo aquilo que nós precisamos de ouvir várias vezes é porque ainda não está gravado no nosso coração. Então a gente precisa estar sempre ouvindo, né? Trazendo para a mente e da mente colocando no coração. Por isso que Deus deixou esse exemplo no livro de Números e de Deuteronômio, né? Muito bem, nós vamos abordar nessa noite um tema que eu já falei, que é um tema que sempre estamos falando dele. E uma das últimas palestras que eu dei aqui, um dos companheiros de jornada me pediu para falar sobre esse tema: reforma íntima. Reforma íntima. Alguém aqui precisa fazer reforma íntima? Ou não precisa? Todos nós precisamos, todos nós, né? Agora, por que eu percebi o seguinte: por que esse tema está sempre sendo batido nesses últimos tempos? Toda casa espírita que eu vou dar palestra, ou o palestrante fala um pouco sobre isso, ou alguém pede para falar sobre essa questão. Eu dou palestra em umas 4 casas espíritas, mais ou menos. Todas falam, em algum momento fala da reforma íntima. Por que isso, hein? Sabe por quê? Nós estamos fazendo a transição planetária. Estamos nesse caminho. Essa transição, segundo Chico Xavier, ela se consumará em 2057. Começou em 1757. 200 anos depois, ela se consuma. Num planeta em regeneração. Não um planeta regenerado ainda, mas um planeta em regeneração. Num outro momento a gente fala um pouco mais sobre isso. Então,
nós estamos em plena transição planetária. Por isso que o momento é agora. Nós precisamos trabalhar no nosso interior, para que seja erradicado do nosso coração, da nossa mente, do nosso coração, e como consequência daqueles com quem nós convivemos, porque nós somos o facho de luz para as demais pessoas, devemos ser aquela luz que não se coloca no alqueire, né? Mas coloca-se no velador, para que possa iluminar tudo. Como Jesus disse, nós somos esse facho. Então, essa questão precisa ficar bem firme dentro de nós. Estamos em pleno processo de transição planetária e o momento é agora da nossa reforma íntima. E o orgulho e o egoísmo precisam ser eliminados, porque o orgulho e o egoísmo são a raiz de todo o mal que existe na Terra. E não sou eu que digo isso, eu vou ler uma questão, a última questão do Livro dos Espíritos, questão 1019, é a última questão do Livro dos Espíritos. Na pergunta que foi feita, quando é que a Terra ficaria mais apaziguada, não foram essas palavras, mas o sentido foi esse. Os Espíritos responderam para Kardec: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Sem amor, sem justiça, não há bem e não há felicidade. É impossível. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, reforma íntima. Progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, os maus não a deixarão, senão quando daí, ou seja, daqui da terra, estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, com essa introdução, vamos falar um pouco da reforma íntima. E para falar sobre a reforma íntima, eu quero, antes de mais nada, citar uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, que diz o seguinte: Kardec, os Espíritos respondendo para Kardec, e ele coloca isso no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu grau imenso de santidade. É isso? Não, não é isso. É pela sua transformação moral e pelos esforços. Aí que está a chave. Os esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírito não é aquele que conhece o Livro dos Espíritos, da questão 1 à questão 1019, de cor e salteado. Não é aquele que anda, como nossos irmãozinhos aí, que às vezes andam com a Bíblia debaixo do braço, ou aqueles que ficam seguindo dogmas de outras religiões. Não é esse o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírito aqui podemos traduzir por verdadeiro cristão. Não é esse. É pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências e, como consequência, a sua transformação moral. Porque na medida em que eu domo as minhas más tendências, que eu domino, que eu as prendo, que eu as seguro, eu estou fazendo a minha transformação moral. E na sequência, nós podemos perguntar: mas o que é a reforma íntima?
Mas para ficar bem claro na nossa cabeça, a reforma íntima é um processo contínuo. Não é uma coisa que você estala o dedo, eu já estou bom, já fiz, eu tenho uma semana que eu estou fazendo um jejum, uma semana que eu já estou transformado. Não é assim. É um processo contínuo de autoconhecimento. É de autoconhecimento. E nós vamos ver depois o que significa autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai nos possibilitar ir nos transformando progressivamente. Como eu disse, não é um estalar de dedo, é progressivo. Como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, quem quiser anote, depois confira, ele diz o seguinte, que é de glória em glória nós estamos sendo transformados. É de glória em glória, é degrau a degrau, é aos pouquinhos, é devagar e aos pouquinhos. Apressadamente nós não vamos conseguir. Porque as más tendências, elas são osso duro de roer, não é? Osso duro de roer. Então, é na verdade a transformação daquele velho homem que nós éramos, nesse novo homem que nós nos tornamos, no dizer metafórico do Paulo. É um novo homem. A partir do momento que eu aceitei no sentido, não aquela aceitação só de boca, mas eu estou trazendo para dentro de mim a mensagem do Cristo, eu estou me tornando um novo homem, uma nova criatura, um novo ser. Então, a reforma íntima é essa transformação, de tal modo que nós consigamos ter dentro de nós toda essa bagagem que Jesus trouxe, não somente dentro de nós, mas também passar adiante. Por que nós fazemos? Por que precisamos fazer reforma íntima? Porque é através dela que nós nos libertamos das nossas imperfeições, das nossas mazelas, das nossas manias, dos nossos defeitos. E quando você lê na Bíblia, lá sempre está falando de libertar do pecado. O pecado, na verdade, não é aquele coisa ruim que eu fiz, que eu vou para o inferno, não é isso aí. São as imperfeições, as mazelas, o lado escorregadio da nossa natureza humana, ainda muito animalizada, ainda muito materializada. Então, a reforma íntima é para fazer isso, é para fazer esse novo homem, como eu já disse, e isso requer de nós uma transformação mental. Paulo, certa vez, falou para os romanos: transformai-vos. Você já conhece o Evangelho, já foi pregado para vocês, então agora, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer a boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que você possa conhecer, no sentido de assimilar as verdades divinas que Jesus trouxe. Então, como é que eu vou fazer a minha reforma íntima? Falamos que precisamos e tal, explicamos. Agora, como fazer? A receita está simples. Questão 919 do Livro dos Espíritos. A base da reforma íntima. Qual é? Eu vou ler a citação exatamente para ser fiel ao texto. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Ou seja, fazer a reforma íntima. A resposta é: conhece-te a ti mesmo. Dito por um sábio da antiguidade. Sócrates falou isso. E os espíritos, trouxeram isso através de Kardec para nós. Conhece-te a ti mesmo. Sem nós não nos conhecermos, é impossível fazer a reforma íntima.
se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus defeitos, se eu acho que tudo é normal, isso é normal, né? Eu estou falando mal da minha vizinha lá, é normal. Eu estou me sentindo orgulhoso, né? Soberbo, orgulho no sentido da soberba. Estou me sentindo soberbo pelos títulos que eu tenho na sociedade, ou pela minha conta bancária, ou pelo carro novo que eu adquiri. Eu estou me sentindo, eu queria só para mim isso aí, e que o outro lá se dane, é problema dele, não fui eu eu não tenho nada a ver com ele, tenho que cuidar de mim. Isso é normal. Não é assim. Você tem que conhecer você mesmo, saber que isso que você está sentindo, o que você sente, que eu sinto, isso aí não é normal. Não é normal. Porque isso faz parte das duas chagas abertas na humanidade e que hoje estão muito intensas. Graças a Deus que não é na maioria da humanidade. A gente percebe que está havendo uma modificação. Mas essas duas chagas, orgulho e egoísmo. Então, Kardec fala para os espíritos: olha, isso que ele disse, que você disse, que vós dissestes, conhece-te a ti mesmo, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, nós compreendemos, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. É o desafio nosso. Qual o meio de chegar a isso? Kardec pergunta na questão do Livro dos Espíritos, questão 919. Aí quem responde? Um que fez em si mesmo, a partir do momento que ele teve contato com as verdades, contato aqui dentro. Aqui ele já deveria ter tido, porque ele era um estudioso, um filósofo, um sábio, mas aqui dentro demorou bastante. Quando ele sentiu, ele começou a fazer essa reforma íntima dele. Então ele responde, como ele fazia parte dessa pleia de espíritos que trouxeram as verdades para o Kardec, ele tomou a palavra e respondeu, mostrando, oferecendo na sua resposta a sua própria experiência. E essa pessoa foi Santo Agostinho, que nós conhecemos como Santo Agostinho. Então o que ele diz? Ele fala o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. E se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Vejam, é assim. Vamos passar em revista o nosso dia. A gente chega em casa do trabalho, cansado, quer logo tomar um banho, jantar e quer logo deitar, dormir, ou então ver um pouco de televisão. Tudo bem que você queira fazer isso, mas a hora que você estiver deitadinho na cama lá, passe em revista o seu dia e vê onde você falhou. E não se desespere. Sabe por quê? Porque o processo não é fácil. Então, como é que eu chego ao meu autoconhecimento? É através da autoanálise, como eu acabei de dizer, como Santo Agostinho nos mostrou o caminho. É através da autoanálise, que é o processo, como eu já disse, sistemático, permanente, diário, contínuo, enquanto nós estivermos aqui, encarnados. Aliás, essa encarnação foi nos dada de presente para isso aí. Certa vez,
um palestrante com quem eu aprendi muita coisa do Espiritismo, o Dr. Walter da Costa. Numa das palestras dele, ele falou que tem uma multidão no mundo, na erraticidade, no mundo espiritual, né? Pedindo, implorando para reencarnar. Uma multidão. Então, nós fomos agraciados com isso. Certamente tivemos méritos, porque a espiritualidade não privilegia ninguém. Deus não dá privilégio para ninguém. Deus dá a graça para que a gente possa lutar, mas não dá privilégio. É por mérito. Certamente tivemos algum mérito, ainda que seja pequeno, mas nós estamos aqui. Foi nos dado essa oportunidade. Foi nos dada essa oportunidade. Então, vamos nos analisar os nossos defeitos. E eu citei aqui alguns que a gente tem, né, mais ou menos, mas a gente tem um pouquinho, né, pelo menos um pouquinho a gente tem, mais ou menos, cada um de nós sabe de si, né? Cada um de nós sabe de si e Deus de todos. Então, compete a nós olharmos dentro de nós para saber o quanto nós temos orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, ódio, ainda que seja um ódio passageiro, hein? Ódio, vingança, maledicência. Esse é terrível. A maledicência é terrível, porque também ela é filha do orgulho e do egoísmo, mas ela é muito comum. A avareza e inveja. Eu citei alguns, né? Cada um de nós dá uma olhadinha lá dentro. Então nós temos que nos esforçar para praticar. Esforçar. Eu detectei que tenho tal problema, vou me esforçar. É fácil? Não, não é fácil. O próprio Paulo falou que a pessoa que mais fez reforma íntima na vida dele do que Paulo, ao ponto de falar assim: olha, eu era fariseu dos fariseus, eu era doutor da lei, eu tinha cidadania romana, eu tinha tudo essas coisas, mas eu considerei tudo isso como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. E a vida dele, quando você olha, lê o Atos dos Apóstolos, depois você lê aquele livro espírita que chama Paulo e Estevão, você vê como foi a vida desse homem, como ele fez a sua reforma íntima. Ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, ele fala. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que ele encontrou a forma de fazer o bem que ele queria? É lutando contra o mal que ele não queria, mas que o empurrava para fazer. E aonde ele encontrou a força? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós vamos ver um pouquinho à frente. Então, falamos dos vícios, dos defeitos, dos problemas, orgulho, egoísmo, avareza, maledicência, etc. e tal. Vamos falar do que nós temos que desenvolver. Ao desenvolver isso, automaticamente nós estamos eliminando os defeitos. É como você pegar um balde cheio de água suja, barrenta, coloca debaixo da torneira e liga a torneira e deixa a água limpa cair no balde. Daí a algumas horas, daí a algum tempo, você vai olhar o balde, a água que está lá dentro está limpa. Então, lutar contra esses vícios, esses males, essas mazelas, é através de nós desenvolvermos, esforçando-nos diligentemente para praticar a humildade, a caridade, o perdão, a confiança na providência divina. Tem um problema? Tem, mas eu confio na providência divina. Eu sei que eu não estou aqui jogado ao léu. Eu tenho
alguém me ajudando, tem meu anjo da guarda que me acompanha, tem espiritualidade amiga, tem aqui, eu venho aqui na casa espírita, eu recebo um banho aqui de energias positivas que me dão força para lutar e para trabalhar em mim a tolerância, o desapego, a gratidão, a resignação diante dos sofrimentos dessa vida, consciente de que os sofrimentos dessa vida em nada podem se comparar à glória que está por vir, reservadas a nós. Nada. É difícil? Já disse, repeti o que Paulo falou. E o que fazer então? É difícil? Desenvolver a humildade? É difícil? Desenvolver a caridade? É difícil? É facinho? Eu sei fazer caridade? Fazer caridade não é só eu trabalhar, dar uma esmola ou dar uma coisa. Não. É você ser tolerante com as pessoas. É você saber ouvir, né? É você não julgar. Isso é caridade. Não julgar. Saber que eu também tenho meus defeitos. Por que eu vou julgar o outro? Saber escutar. Às vezes a pessoa quer desabafar, você fala, não, vamos escutar. Dar um bom conselho. Não jogar água na fervura. Não jogar, como é que é? Botar fogo na fervura, né? Ou jogar gasolina no fogo. Não. A pessoa está ali no desespero. Eu vou separar daquele traste, desculpa a palavra, mas aquele com, não sei o quê, eu vou não sei o quê. Conversa com a pessoa, né? Não reforça o comportamento negativo ou aquilo que ela está coitada sofrendo, seja ela ou ele sofrendo. Não. Vamos levar onde houver discórdia, que eu leve o quê? A união. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então é assim que nós fazemos. Onde houver ódio, né, que eu leve o amor, a paz, né, etc. E Emmanuel dá uma receita infalível para nós. Emmanuel diz o seguinte: ore e vigie. Além da receita de Santo Agostinho, que é você fazer aquela análise toda noite, você também tem que orar e vigiar. Porque quando a gente ora, a gente recebe aquele facho de energia, né, que vem do alto, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá energia. E quando a gente vigia, a gente está sempre atento. Opa, peraí, o cara me fechou no trânsito, o meu impulso era desejar que desse uma trombada lá na frente. Aí eu vigio, não é isso. Senhor, tem compaixão dessa pessoa, protege ele na sua trajetória. Isso é vigiar. Ama e espera. Emmanuel recomendando. Ama e espera. Serve e renuncia. Assim nós vamos trabalhar em nós essa reforma íntima. Meu tempo já se esgotou, né? Então tá bom. Então, para fechar isso, ora, vigia, ama, espera, serve e renuncia. Ainda que meus joelhos estejam trôpegos e minhas mãos descaídas pelo fardo pesado da vida, ainda que eu lutando eu percebo, puxa, mas essa coisa não consegue sair de mim, está ali grudada, né? Todo dia a mesma coisa, está repetindo. Ainda que isso ocorra, não desanime, não fique cheio de culpa, não tenha culpa. Acredite no que disse o apóstolo João, já bem na sua velhice, provavelmente lá em Éfeso, velhinho. Ele diz o seguinte numa das epístolas dele, primeira epístola: se alguém pecar, ou seja, se alguém estiver repetindo essas mesmas mazelas, temos um advogado junto ao Pai.
Olha que maravilha. Temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. O único justo que pisou aqui na terra. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Portanto, como diz na Epístola aos Hebreus, acheguemo-nos confiadamente, com toda a ousadia, com toda a confiança, junto ao trono da graça, ou seja, em oração, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, em todos os momentos da nossa vida. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos acompanhe até nossos lares, levando luz e paz para os nossos familiares. Que Deus nos abençoe. Aproveitando a deixa do Afonso, eu quero falar para vocês o seguinte.